É por isso que a humanidade está precisamente em toda parte, porque o modo de conhecimento é esse de, digamos, é o ideal da subjetividade, não o ideal da objetividade. Cada um tem seus ganhos e suas perdas. Não se trata aqui de compará-los. Esse tipo de ideal de conhecimento bloqueia uma série de conquistas possíveis ou de direções possíveis da história humana, mas em compensação abre outras, e que nós temos uma imensa dificuldade de entender. Né? Quer dizer, notem bem que não é, o que se encontra no mundo indígena não é a ideia de que todas as coisas são dotadas de alma. Né? Simplesmente a ideia de que todas as coisas podem ser concebidas como sujeitos em potência, sujeitos em potencial. Não se trata de uma atribuição, não é um problema de classificação do tipo tais e tais e tais seres são sujeitos, são humanos, são humanoides, têm uma alma, estes aqui não, ou todos têm, ou todos não têm. É a ideia de que a possibilidade de que todo evento, todo fenômeno e toda entidade seja determinada como algo do mesmo tipo que aquilo que constitui as relações sociais da sociedade humana. Em outras palavras, todas as relações são relações sociais. As relações entre as espécies são relações sociais, porque as espécies são sociedades. Então, quando nós falamos em animais, nós imaginamos o animal sempre sob a forma do indivíduo, né? Nós temos sempre a ideia do protótipo, o indivíduo, a gente sabe que é uma população, mas nós temos sempre a ideia do animal como uma forma individual, um organismo. Né? O modelo indígena da espécie é efetivamente como uma sociedade. Né? Os seres existem sempre sob a forma coletiva. Né? Quer dizer, as onças não são um tipo de animal, as onças são o equivalente a uma raça, no sentido, uma raça de gente, né? Uma nação, como se diz na linguagem popular, uma nação de gente, uma raça de gente, um tipo de sociedade, sui generis. Né? Ou seja, cada espécie, e aí eu estou usando a palavra espécie no sentido bem vasto, porque inclui tipos de objetos não vivos, eventualmente, né? Mas digamos que as espécies biológicas sejam objetos privilegiados de reflexão indígena, e o são, né? As espécies são concebidas sob a forma de sociedades equivalentes, análogas às sociedades humanas. Eu digo bem às sociedades humanas, porque as diferenças entre as sociedades humanas, entre a tribo Y, a tribo X, a tribo Z e as espécies, a espécie A, a espécie B, a espécie C, são diferenças de mesma natureza. Ou seja, em certas condições, um índio araueté naturalmente se vê como próximo a um índio munduruku, do ponto de vista, e diferente de um animal da espécie X, sob outras condições, ele se vê como mais próximo desse animal e diferente daquele índio, que, entretanto, ele é o primeiro a perceber que se trata de alguém morfologicamente idêntico a ele, etc. Mas as diferenças intraespecíficas, as diferenças interespecíficas são homogêneas, não há descontinuidade entre umas e outras. Né? O modelo geral de relação nesse mundo é um modelo de relação entre espécies concebidas ou de entidades concebidas como coletivos, como coletividades. E o modelo geral de todas as relações é o modelo das relações sociais. Né? Isto é, a relação entre os humanos e os animais, os humanos e as plantas, são relações sociais. Ou seja, essa é uma cosmologia que é uma cosmologia sociológica. Né? É uma sociologia cósmica, né? É uma teoria de todas as relações causais, lógicas, como formas de relação social. Né? Portanto, se trata de um universo inteiramente sociomórfico, né? Em que a sociedade é o modo default, é o modo básico de existência. Saber, coletivos compostos de entidades dotadas de capacidade comunicativa, e as relações entre os seres são relações análogas às relações que nós entretemos dentro da sociedade humana. Né? Ou seja, o universo é uma sociedade de sociedades, né? De relações entre as espécies são equivalentes às relações que nós temos, por exemplo, entre as nações na sociedade humana, na nossa concepção. Né? São relações, aliás, do mesmo tipo, tensas, complexas, e que envolve guerra,
envolve diplomatas, envolve, no sentido metafórico, envolve em suma, todo um direito internacional, né, que é o que a gente chama, que nós chamamos de economia, eles chamariam, provavelmente, de direito internacional. Isto é, a produção da sobrevivência é uma atividade que envolve relações sociais com as entidades das quais dependemos para sobreviver, as espécies vegetais, as espécies animais e assim por diante. Né? Notem que isso coloca uma questão para os índios muito diferente do que para nós. Bom, a primeira coisa que coloca, e que talvez vale a pena ressaltar, é que uma distinção que para nós é fundamental, que está inscrita na nossa cosmologia básica, né? A distinção entre relações naturais e relações sociais, relações tecnológicas e relações simbólicas, é uma distinção impossível de ser feita, ou pelo menos impossível de ser feita nos mesmos termos, no mundo indígena. Com isso eu estou querendo dizer que uma célebre oposição que você encontra, por exemplo, na teoria marxista, né, entre forças produtivas e relações de produção, que é uma distinção importantíssima, ou seja, forças produtivas é a relação do homem, é a relação do homem com a natureza, enquanto ele próprio é uma força natural, isto é, o homem enquanto organismo vivo, natural, exercendo, né, pela mediação da tecnologia, uma ação causal de tipo físico sobre outros componentes do ambiente físico, né, e essas ações são a produção material da existência. Elas dependem de relações sociais. Relações sociais são relações que passam entre os homens. Ou seja, a relação de um homem com a sua roça ou com a sua vaca pertence ao domínio das forças produtivas. A relação de um homem com o seu patrão pertence ao domínio das relações de produção. E essas duas coisas são diferentes. Tão diferentes que a diferença entre elas é precisamente o motor da história para o Marx. As forças produtivas puxam as relações de produção, materialista. Como bom materialista, é a relação natural que puxa a relação social, é a mudança nas condições materiais de existência que vai puxar as relações sociais para elas se adaptarem, mas uma coisa não é a outra. Num universo em que todos os seres são humanoides, essa distinção desaparece. A relação de um homem com as plantas que ele planta são relações de produção, não são não pertencem às forças produtivas. Ou melhor dizendo, as forças produtivas são forças sociais e não forças naturais. Né? As relações de um homem com os animais que ele caça são relações sociais e não relações naturais. O que, naturalmente, coloca uma quantidade de problemas de outra ordem para esse mundo. Num universo em que tudo tem um lado humano, e num universo em que, para os humanos poderem sobreviver, é preciso destruir, consumir, né, e decompor outros organismos, né, toda a ação, toda a produção da vida coloca imediatamente questões, digamos, éticas, no sentido amplo da palavra, de primeiro plano. Né? Em outras palavras, se tudo é gente, o que nós estamos comendo quando nós comemos o animal que nós matamos? Se tudo é gente, com quem que eu estou tratando quando eu derrubo a floresta para plantar uma roça? Né? Se tudo é gente, em suma, o universo se torna subitamente muito perigoso. E não como se imaginava o Freud, esse mundo paradisíaco do narcisismo primitivo, tudo é muito bom porque tudo é humano, né? Que é uma concepção, vamos chamar assim, Disney, né? O mundo como uma vasta Disneylândia, em que tudo é humano, então, em suma. Na verdade, é exatamente o oposto. Num mundo em que tudo é humano, cada ação que você exerce sobre a realidade tem consequências políticas, digamos assim. Não tem apenas consequências físicas, né? Mas tem consequências políticas, ou seja, consequências que não são inteiramente controláveis pelo agente. Porque você tem que levar em conta o ponto de vista do outro. E você nunca sabe o que o outro é capaz de fazer. Justamente é isso que torna a política uma arte, como se diz, e não uma ciência. É justamente porque o grau de indeterminação nas ações e reações é muito maior, no princípio, do que o que você imagina que se passe no mundo físico. Né? E no universo, então, em que a política é o modo fundamental, vamos chamar assim, que todas as relações têm essa qualidade política, inclusive as relações que nós chamaríamos de relações materiais, de causalidade, né? A ação humana se torna uma ação em que, em suma, o universo se torna
um ambiente extremamente perigoso. Não se torna ruim de forma alguma, apenas muito perigoso. É preciso muito cuidado e muita atenção ao que se faz, porque tudo que se faz tem consequências de natureza social ou política. Tudo tem volta, digamos assim. Coisa que nós sabemos, ou melhor, estamos começando a descobrir, né? Que inclusive as ações físicas puramente materiais, as intervenções puramente materiais sobre o universo, têm efeitos imprevisíveis, né? De que nós não temos, na verdade, não controlamos a quantidade de todas as variáveis que, né? As consequências não intencionais dos nossos atos são muito maiores do que nós imaginamos e, sobretudo, nós até podemos saber quais são as consequências, mas não sabemos como evitá-las, aparentemente, né? Ou sabemos como evitá-las, mas não sabemos como proceder politicamente para evitá-las, né? É a nossa presente condição. Sabemos quase tudo, mas não sabemos o principal, que é como parar de que isso quase tudo continua acontecendo, né? Então nós estamos num universo em que, como diria o Guimarães Rosa, viver é perigoso, viver é muito perigoso, né? O que envolve, portanto, toda uma quantidade como se diz, de cuidados rituais, né? O mundo indígena aparece aos olhos dos ocidentais como um mundo fortemente ritualizado, cheio de precauções, de prescrições, proibições alimentares, de uma série de ritualidades que nos parecem irracionais, desde que você não perceba que tudo isso deriva desse pressuposto fundamental em que você está sempre se movendo num universo em que as paredes, no caso as árvores, têm ouvidos, né? Em que tudo que você faz, nada que você faz está oculto, né? Nada que você nunca está sozinho, né? Ao contrário de nós que imaginamos sozinhos no universo, aquela famosa coisa do Pascal, o homem, a solidão desses espaços infinitos me apavora, etc. O universo indígena, ao contrário, é um universo saturado de pessoas. O problema lá não é o nosso problema característico, problema filosófico característico da tradição filosófica ocidental, que é o problema do isolamento do sujeito, do solipsismo, né? Eu lembro que a filosofia moderna começa com a questão do Descartes, que é a questão de que eu posso duvidar de tudo, menos de que sou eu que estou duvidando. E que, portanto, a única coisa que eu tenho certeza é que eu existo. Porque, ao duvidar, eu estou pensando e penso a famosa coisa, portanto, penso, logo existe. Então, a única coisa que eu posso ter acesso intuitivo, imediato e absoluto é a certeza da minha própria existência e a certeza de que eu sou uma coisa pensante, de que eu sou um sujeito. Ou seja, a única coisa que eu tenho certeza é de que eu existo. Quanto a vocês, digamos assim, quanto ao outro sujeito, aos outros, aí é preciso que o Descartes faça todo um raciocínio extremamente complexo, tem que botar Deus na jogada, porque, na verdade, você não tem acesso ao eu do outro. E, portanto, a certeza da própria subjetividade, da própria condição de sujeito, é intransferível. Portanto, há sempre o risco, e esse é um grande risco do ponto de vista conceitual para o sistema filosófico do Descartes, e até certo ponto isso permanece até hoje, como um problema que os filósofos, por incrível que pareça, têm que provar, que é o famoso problema das outras mentes, problem of other minds. Como é que eu provo que existem outras mentes no universo além da minha? Né? Você poderia dizer, bom, essa altura já devíamos ter descoberto, mas o fato é que provar isso é extremamente complicado, do ponto de vista filosófico, não porque as outras mentes sejam problemáticas, mas porque o aparelho conceitual filosófico ocidental torna esse problema extremamente difícil de você provar, né? Porque o Descartes, de fato, dadas as premissas de que ele partiu, que são as premissas da tradição cultural ocidental, tinha razão. A única coisa que eu posso garantir que existe sou eu. Vocês podem ser alucinações da minha consciência. A famosa questão do gênio maligno, etc. E a questão do solipsismo, né? O solipsismo, que é como é que se diz? Uma inquietação, um temor filosófico, uma obsessão filosófica muito particular do Ocidente, que é a falta de comunicação. E, de repente eu estou sozinho. Ninguém me entende, ninguém me ouve. E o problema humano, como nós sabemos, é a falta de comunicação entre as pessoas. É preciso que as pessoas se comunicassem, tudo seria melhor, porque o nosso problema é que nós nos pensamos como átomos mônadas isoladas e que é preciso um esforço qualquer, um legislador, um contrato social, uma intervenção qualquer, que conecte esses átomos dados originalmente como seres
dispersos e isolados e separados uns dos outros por abismos infinitos de incomunicabilidade, né? O mundo indígena é o contrário. O que tem lá é excesso de comunicação e não falta, né? Tudo é humano, os humanos estão em toda parte, né? O solipsismo nunca foi um problema, porque não tem a menor dúvida que existem outras mentes. Ao contrário, é só o que existe, né? É o que mais existe. Então, de alguma maneira, é como se o Descartes indígena partisse ou chegasse a uma conclusão exatamente, duplamente inversa à conclusão cartesiana. O Descartes chegou à conclusão de que penso, logo existo. Primeira pessoa do singular. Eu penso, logo eu existo. E nessa ordem, né? Você pode dizer que um filósofo indígena chegaria à conclusão inversa. Existe, logo pensa, né? Existe, terceira pessoa. Se isso existe, então pensa. Porque toda coisa que existe é uma coisa pensante, e se existe, pensa, né? Então, portanto, o problema não é provar a existência de outras mentes, o problema é furtar-se, na verdade, a influência de outras mentes, furtar-se a essa teia universal de conexão social, a esse excesso de sociedade, não essa falta de sociedade, como caracteriza a nossa condição, né? Bom, então são essas questões. Um mundo perigoso, um mundo saturado de subjetividade, um mundo em que as relações, o modo da interação é a interação social, né? E no qual a qualidade das relações é a qualidade política. Isto é, a qualidade no qual eu tenho que levar em consideração o que se passa, digamos, na cabeça do outro, e eu tenho que... É a famosa meta-intencionalidade. O que é que ele está pensando, o que eu estou pensando, o que ele está pensando, e, enfim, e o mundo se torna extremamente complexo, né? Os cálculos necessários para você interagir nesse mundo são diferentes daqueles em que você acha que se você bater numa pedra, ela quebra e pronto, né? Porque nesse caso do indígena, se você bater numa pedra, ela pode, digamos, devolver, né? Ela não, mas o senhor das pedras, o espírito dono das pedras, enfim, o criador das pedras, o animal que é... Enfim, tem várias, né? Bem, outra coisa finalmente chegamos à questão do... se tudo é humano, se tudo se esse universo é inteiramente saturado de humanidade, como se dá, por que né, que... primeiro, por que os seres não são, entretanto, todos... se veem todos uns aos outros como humanos, né? Eu dizia, né, que os índios entendem que o pensamento indígena afirma frequentemente que as espécies se veem a si mesmos, seus congêneres, como antropomorfos. Então, sei lá, as araras, quando uma arara ou outra potarara, ela vê uma pessoa humana, um organismo, um físico, anatomicamente humano, né? E assim por diante. O ponto importante aí é que essa forma de perceber não é de modo algum transitiva. Isto é, as araras se veem como humanos, os homens se veem como humanos, os jacarés se veem como humanos, mas as araras não veem os humanos como humanos. Assim como nós não vemos as araras como humanas. Ou seja, o modo como as espécies veem a si mesmas e veem as outras é radicalmente discrepante, né? Em particular, e esse modelo, o modelo utilizado aí é um modelo muito importante no mundo indígena, porque é um modelo fundamental na ecologia, é o modelo da cadeia trófica, da cadeia alimentar, né? O que conta, né, é quem come quem, digamos assim, né? O que conta é em que posição na cadeia alimentar as espécies se localizam. Então, por exemplo, os humanos veem os porcos selvagens, os queixadas, como porcos, né? E os porcos veem a si mesmos como gente, né? As onças veem a si mesmas como gente, mas as onças não nos veem como gente, as onças nos veem como porcos, evidentemente. Porque gente come porco. Quem se vê como gente, vê o que come como comida, e não como gente, né? Ou seja, cada ser... E já os porcos veem a nós, humanos, ou como onças, ou como espíritos canibais, né? E dos humanos veem as onças como espíritos canibais, diga-se de passagem. As onças são frequentemente concebidas como espíritos canibais, ou associadas a espíritos canibais, ou como manifestações materiais de espíritos canibais, poderosos, etc. Ou seja, cada ser vê a si mesmo como humano e vê os demais como não humano, ou como presa, ou como predador, ou como quem me come, ou quem eu como.
E tem aqueles com quem eu como, ou seja, os meus congêneres, os meus comensais, né? E o regime alimentar é um critério fundamental nesse universo para definir precisamente de que lado as coisas estão, de que lado se está quem come comigo, quem come o que eu como, né? E quem eu como e quem me come. Essas são, digamos assim, as premissas, né? É isso que conta, né? E como nós sabemos, é exatamente isso que conta, né? Isso tem uma série de consequências importantes. Isto é, não é só... Os animais não veem só a si mesmos como humanos e as outras espécies sobre essa inversão perspectiva, precisamente. É o mundo inteiro que é concebido. É muito frequente nos mitos, os índios se comprazem muito, sobretudo porque isso tem uma série de efeitos cômicos possíveis e interessantes nas narrativas e tal, e em dizer que os animais têm... Eles veem o mundo exatamente como nós vemos, eles têm exatamente as mesmas coisas que nós temos. Então, por exemplo, a onça, as onças que... Por exemplo, as antas, que gostam de ficar se espojando naqueles lamaçais na beira do rio, porque tem que lamber sal nos barreiros, né? Ou ficam ali se espojando na lama para se cobrir, para que as moscas, as mutucas não venham na pele, etc. Os índios dizem, isso que você vê com uma anta rebojando no lamaçal, na verdade, a anta não é isso que ela está fazendo. Ela está dançando numa casa cerimonial. Ela é uma pessoa dançando numa casa cerimonial. E os carrapatos que estão no corpo da anta, que a anta é um animal cheio de parasitas, são, na verdade, as miçangas que adornam essa pessoa dançando. Quando você vê uma onça na floresta lambendo o sangue de um animal que ela bateu, isso é você que está vendo, porque ela está vendo a si mesma tomando cerveja de milho, ou seja lá o que os índios tomem como bebida civilizada, vinho, em suma. Está tomando vinho, não está bebendo sangue. Paralelo que nós conhecemos em outras religiões. Mas a ideia é de que os animais veem as coisas não só a si mesmos como humanos, mas veem o seu etograma, a sua paleta de comportamento, o seu ambiente em que elas se deslocam, como um ambiente integralmente culturalizado. Ou seja, as onças têm cerveja de milho, têm pajés, têm aldeias, dormem em redes, e é muito comum analogias, inclusive analogias, como é que se diz, ecologicamente muito agudas do ponto de vista de conhecimento, em que mostram, e dizem, tal fruta é o milho de tal espécie, entenda-se. Aquela espécie vê aquela fruta como nós vemos o milho, porque é essa fruta que eles usam. Os porcos do mato ficam em torno dos açaizais, por exemplo. Então, o açaí é o milharal, o açaizal é o milharal dos porcos. Os porcos ficam cuidando do açaizal, estão sempre em volta do açaizal, como nós estamos sempre cuidando da roça. Portanto, inclusive, se você quiser matar porco do mato, vá para o açaizal, porque é lá que você vai encontrá-lo, etc. E essas analogias, que são uma espécie de... É como se tivesse uma espécie de um etograma genérico, uma espécie de um plano, um plano do comportamento de todo o organismo, né? Faz com que cada espécie seja, na verdade, esteja no centro de um universo cultural que é exatamente idêntico ao nosso, né? E no qual nós, humanos, não estamos no centro, ocupamos um lugar de porco, de seja o que for, para aquela espécie, né? As onças veem o mundo exatamente como nós vemos, não mudou nada. Elas olham o universo e veem cerveja, veem malocas, redes, pajés, danças, enfim. Os urubus veem peixe assado, porque gente come peixe, né? As onças tomam vinho, porque gente toma vinho. As antas dançam numa casa cerimonial, porque as pessoas dançam em malocas cerimoniais. Ou seja, todas só tem uma cultura só, na verdade. É uma cultura única. Todos os seres dotados de alma são humanos e veem o mundo como os humanos o veem, ou seja, exatamente como nós o vemos, né? Então, onde é que está a diferença? Essa é a pergunta. Aliás, como é que você sabe que há uma diferença? É uma grande questão. Como é que você sabe que você está no mundo das onças e não no mundo dos humanos, se o mundo das onças, exatamente, se você era uma onça, o mundo é igualzinho ao mundo que você vê, né? Essa é uma questão interessante. Você só consegue saber disso porque tem rupturas, digamos assim, nesses paralelismos
E há seres que têm a capacidade de ver o mundo de dois lados, com visão, uma espécie de visão binocular, no sentido, são capazes de ver o mundo como as onças e como os humanos, e aí percebem que em suma, há uma divergência fundamental. Uma metáfora muito usada nesses, que eu já vi, não é muito usada, eu já vi em alguns índios utilizando, eles dizem que esses universos, os mundos dessas espécies, incluem os mortos, inclusive, não são só os outros animais, os mortos também veem o mundo a seu modo. E, como não podia deixar de ser, os mortos veem os vivos como mortos. Né? Veem os vivos como espectros, né? E veem a si mesmo como vivos. Eu encontrei na etnografia uma referência muito interessante em que a comparação que esse povo faz entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ele diz, é como um tronco colocado perpendicularmente ao outro. Ou seja, os universos não são paralelos, como se fosse o mundo dos mortos, o mundo dos vivos, o mundo das onças, paralelo ao mundo humano. Eles são perpendiculares, ou seja, de um você não enxerga o outro, como naquelas dimensões muito pequenininhas que estão... são universos do qual você não... o mundo das onças é inacessível a partir do mundo humano, porque ele está disposto, digamos assim, ortogonalmente a esse mundo. Né? É preciso uma operação complicada para passar de um para o outro. E tem mais, você não sabe que passou, porque ele é igualzinho. Você não consegue descobrir que você está nesse outro mundo. Né? Exceto pelo fato de que as coisas não se passam exatamente como deveriam e que começa a haver uma série de acidentes em que você percebe que você mudou de universo. E isso é um sinal de perigo. Porque esse é um ponto, vou chegar lá. Estou terminando. Se todo mundo, todas as espécies veem o mundo da mesma forma, a única coisa que pode estar mudando é o mundo, e não a forma de vê-lo. Portanto, se as onças veem o mundo exatamente como nós vemos, e entretanto, nós dizemos, olha, isso que a onça vê como isso que a onça chama de sangue, de vinho, eu chamo de sangue. Não há uma coisa lá fora que a onça vê como sangue, vê como vinho ou cerveja, e eu vejo como sangue. Tudo o que eu posso saber é o seguinte, ou eu estou do lado, ou eu estou descrevendo o mundo como um homo sapiens, ou estou descrevendo o mundo como uma pantera onça. Não tem ninguém lá fora para julgar. Não existe uma terceira posição, um ponto de vista externo, uma hiperespécie que seja capaz de adjudicar e dizer que existe uma coisa que X, que a onça vê como A e os humanos veem como B. Tudo o que eu sei é que existe uma série de correspondências entre, digamos, entre termos, né? Uma série de homonímias, na verdade. Esse vamos dizer, o nosso modelo das diferentes culturas vendo uma natureza lá fora é o modelo da sinonímia, no fundo. Né? Ou seja, eu diz, qual é o sinônimo dessa palavra na outra língua? Como é que você sabe que aquela palavra é sinônimo? Sinônimo no sentido da tradução, né? Porque essas duas palavras têm o mesmo referente lá fora. Pelo referente são sinônimos. O homônimo é o que é? O contrário. O homônimo é a mesma palavra para duas coisas diferentes. E não duas palavras diferentes para a mesma coisa. Então o que os índios estão descrevendo é um mundo em que as espécies são, na verdade, homonímicas e não sinonímicas. Ou seja, não é como o nosso relativismo, que cada cultura vê as coisas de um jeito e você passa de uma para outra encontrando o dicionário que faz os sinônimos, mas ao contrário, é um mundo em que a relação entre as coisas é de homonímia, ou seja, de equívoco. E o problema é que é o equívoco. É você confundir, ouvir vinho quando é de sangue que se trata. Né? Ou seja, é você ser capturado, e esse é o problema, esse é o ponto, pelo ponto de vista de uma outra espécie. Esse é o grande perigo nesse universo. Tudo é humano, mas nenhuma espécie é humana ao mesmo tempo que nenhuma outra. Portanto, essa ideia de que tudo é humano é um universo muito, muito pacífico, muito agradável, porque todos os seres estão em harmonia, vivem sempre em harmonia e em união, não é nada disso que se trata. As onças são gente para elas, não para mim. Não se trata de forma alguma de tratar a onça como gente, porque os que tentaram isso já foram erradicados pela seleção natural há muito tempo. Né? Se eu começo a ver as onças como gente, isso só pode significar uma coisa,
que eu fui capturado, metafisicamente, pelo ponto de vista das onças. Então eu me deixei colonizar, que eu me deixei capturar pelo ponto de vista dessas outras espécies. E esse é um fenômeno muito comum nos universos indígenas. A doença é frequentemente concebida nesses universos como um processo de roubo da alma, de extração da alma por uma subjetividade estrangeira, um espírito, um animal, em que rouba a alma da pessoa. Roubar a alma não é nada menos simplesmente do que fazer aquela alma humana ver as coisas como a espécie raptora a vê. Ou seja, roubar uma pessoa, sequestrar uma pessoa, tirar a pessoa de sua espécie e fazê-la passar para o outro lado. Né? O que tem invariavelmente consequências dramáticas, porque se eu começo a ver as coisas como as onças veem, por exemplo, porque eu me encontrei com uma onça no mato e houve e são eventos muito comuns no mundo indígena, esses encontros, você está invariavelmente sozinho, porque como a subjetividade é uma questão de vida em coletivo, a solidão é extremamente perigosa, porque te coloca à mercê dessas outras subjetividades que existem no universo. Então o caçador que está sozinho no mato encontra um animal, há sempre um perigo de que aquele animal, é preciso que naquele encontro fique claro quem come quem manda em quem é o humano, quem é o não humano. E há sempre o perigo de que se inverta isso. Então, o trauma clássico do mundo indígena é um sujeito que volta para a aldeia em estado de choque, porque ele teve um mau encontro na mata com uma entidade que devia se comportar como macaco, ou viado, ou onça, e entretanto falou com ele, ou comportou-se de um jeito que fez ele suspeitar que aquilo não era só um macaco, mas era um macaco em forma humana, era o lado humano daquele animal, se manifestou, e com isso ele teve sua alma roubada. E passou a ver as coisas como um animal vê. A consequência primeira disso é que se ele vê as coisas como aquele animal vê, ele começa a ver os seus próprios parentes, os seus congêneres, os seus concidadãos, como aquele animal vê. Ou seja, ele começa a tratar os seus parentes como presas, como inimigos, como animais. E começa a se comportar de maneira demente, né? Começa a atacar as pessoas, começa a matar as pessoas, e normalmente isso é interpretado como o fato de que ele virou um animal, ele mudou de ponto de vista. Né? Mas, bom, enfim, então, no perspectivismo isso é uma espécie de princípio de complementaridade, né? Em que dois seres não podem ser humanos ao mesmo tempo, e que se descrever o mundo do jeito da onça implica não poder descrevê-lo do ponto de vista humano. E você vai ter que escolher. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, exceto certas pessoas, que são os xamãs, que são andrógenos, digamos assim, do ponto de vista da espécie. Né? São capazes de assumir não os dois sexos, não os dois gêneros, mas as duas espécies. São capazes de ver o mundo como as onças e como os humanos, e são capazes de fazer a tradução e mostrar o que corresponde aqui ao que há lá. E é essa correspondência que faz com que a gente saiba que as onças fazem o que fazem, porque quem passou porque os xamãs, os pajés podem fazer isso e voltar. Eles podem ver o mundo como o mundo das onças e voltar para cá para contar a história. Enquanto que as pessoas comuns, se começam a ver o mundo como as onças, veem normalmente, já era. Não volta. Os mortos, as pessoas que veem o mundo como os mortos veem, não voltam para contar a história. Os pajés são capazes de ver o mundo como os mortos e voltar. Enfim, isso é mais ou menos os princípios básicos dos problemas que o pensamento indígena coloca quando confrontado com um pensamento como o nosso, baseado na ideia de objetividade dos corpos, continuidade física dos corpos e descontinuidade metafísica das almas, né? E caráter especial da humanidade enquanto a única espécie dotada de uma propriedade que as outras espécies não têm, a saber, algo da ordem do espírito, da cultura, do simbolismo, da linguagem, essa coisa que torna o homem especial. O que torna os humanos é o espírito. Né? Isso não é o caso indígena, ou se é, tudo é humano, porque o espírito está em toda parte. Né? Não foi monopolizado por um Deus criador único, né? Que em seguida o outorgou a uma espécie única, que é a nossa, feita a sua imagem e semelhança, etc. No caso indígena, todas as espécies foram feitas à imagem e semelhança uma das outras, digamos assim. Eu fiquei falando aqui de perspectivismo, maneira de ver o mundo, índios, como é que os índios veem o mundo,
E tudo isso parece muito distante digamos, do dia a dia cotidiano, da Amazônia, do capitalismo, etc. E para dar um exemplo como é que eu vou chamar assim? De um lado, da popularidade dessa teoria que eu estou expondo, e de outro, dos extremos de descaramento e de impudor a que o capitalismo é capaz, vejam essa propaganda da Petrobras a respeito da Amazônia. Eu vou ler para vocês. Isso é uma panorâmica, naturalmente, de uma região onde provavelmente vai passar a BR-319, isto é, a estrada que liga Manaus a Porto Velho, ou talvez o oleoduto da Petrobras que vai de Coari a Porto Velho. E, enquanto não passa, a Petrobras escreveu: o sol vê descanso, a chuva, razão, o ar vê um filtro, a terra, saúde, o índio vê casa, a onça vê rua, como é que é? A presa, um disfarce, o mundo, um pulmão, a Petrobras vê um futuro. Ok? Isso aí, evidentemente, foi inspirado no fato de que eu tive a péssima ideia de um dia dar uma palestra no projeto Piatã, em Manaus, que é um projeto de ecologia petrobrasina, e para expor um pouco a ideia dos índios sobre a natureza. E devia estar lá um publicista mais descarado do que normalmente eles são, e resolveu capturar no sentido, aconteceu comigo exatamente o que acontece com o índio que encontra na mata com uma onça e se dá mal. A Petrobras resolveu capturar isso, só que eles não entenderam nada, evidentemente. Porque, bom, em primeiro lugar, essas visões, no caso indígena, como eu disse, se excluem mutuamente, né? Você não pode ver o mundo ao mesmo tempo, como uma onça e como um humano, né? O perspectivismo indígena está sujeita ao princípio de complementaridade. É impossível, ou você descreve como onça ou como humano. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Se isso é verdade, o futuro que a Petrobras vê é incompatível com o mundo dos índios, o que os índios veem. E as onças, e quem sabe, inclusive a terra. Né? Porque... E se a Petrobras vê o futuro, significa que os índios não veem futuro nenhum. Né? Ou talvez não tenham um futuro nesse futuro que a Petrobras está vendo. O que mostra que toda essa conversa que eu estava aqui falando para vocês, não é, primeiro, puramente especulativa, no sentido de que não serve para nada, serve para o mal, por exemplo, né? Serve para enganar quem acredita que, de fato, tem futuro em petróleo, por exemplo, né? De que tem futuro em mostrar uma mata para preparar uma situação no futuro em que essa mata não vai mais estar lá, porque é isso que essa propaganda prepara. Essa propaganda funciona exatamente como vocês viram naqueles carros tração nas quatro, aqueles SUV, Pajero, essas coisas, que atrás no pneu tem em geral uma paisagem belíssima, né? Cuja não existência é a condição do carro, ou melhor, cuja destruição foi a condição de produção daquele objeto que está mostrando aquilo como... Em suma, como a propaganda que a gente conhece de condomínio de luxo numa reserva ambiental, que bota a reserva no anúncio e depois vai derrubar a reserva para poder fazer o condomínio, porque afinal de contas não dá para botar o condomínio e a reserva no mesmo lugar. Isso é o mesmo princípio. É o princípio de usar como signo aquilo cuja destruição é a condição da coisa, né? E que é um perspectivismo a seu modo, muito interessante de comparar com os indígenas. Então, você vai dar uma ideia do grau de potencial político, em todos os sentidos da palavra, desse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje. A Petrobras vê futuro, eu não vejo nenhum. Mas no caso do indivíduo que começa a adotar práticas de onça, ele vai começar a ver as onças como seres humanos. Isso. Mas aí
os seres humanos, os antigos parentes dele, vão ver ele como onça? Ou vão ver ele como um demente? Bom, para ser bem rápido, ele disse, se os parentes dele forem espertos, vão matar ele antes que ele cause dano à população. Né? Ou seja, ou vão chamar um xamã para tratá-lo, para, devolver a humanidade dele e separá-lo das onças, e negociar no mundo das onças a devolução desse refém, né? O retorno dessa alma cativa para o mundo humano e fazer a pessoa voltar à razão. Toda doença, no fundo, no mundo indígena é um pouco uma forma de loucura nesse sentido, porque envolve essa alienação da alma nas mãos de uma subjetividade alienígena, digamos assim. Né? Boa noite. Alguns setores da nossa sociedade veem os povos indígenas como verdadeiros guardiões da natureza. Né? Eu gostaria de saber o que você pensa sobre essas relações sociais que tornam a vida perigosa. Se existe aí as relações sociais que tornam a vida perigosa para os povos indígenas, se existe aí uma moral de reequilíbrio tão colocada, né, como se os povos indígenas fossem verdadeiros guardiões da natureza. Queria saber o que você pensa sobre isso. Bom, veja, sim e não, né? Eu acho que o que os índios estão fazendo, de fato, você pode interpretar essa cautela indígena na relação com o ambiente, que é uma cautela que deriva desse pressuposto de um fundo político, de uma cosmologia política da natureza, como algo que implica os índios são guardiães da natureza. Os índios achariam isso ridículo, dizer que eles são guardiães da natureza. Não são guardiães da natureza coisa nenhuma. Eles estão dizendo, primeiro, não é a natureza. Número 1. Né? Só a sociedade. Segundo, que eles não são guardiães deles, são guardiães deles mesmos. Eles estão se cuidando porque estão vivendo num mundo em que você tem que tomar cuidado. Né? Agora, não há dúvida que isso, interpretado do nosso ponto de vista, como é que eu vou falar assim? É bom que a gente ache isso. Porque é bom nos dois sentidos. É bom e é melhor que a gente ache, porque se não achar, né, se imaginando que o futuro, né, dá para passar o oleoduto, dá para explorar o petróleo, vai vazar, mas a gente conserta, e só mais 50 anos, mas a gente dá um jeito, e aquelas coisas todas que a gente sabe, enfim, não vai ter nada para... De tanto retirar a humanidade do mundo, nós vamos acabar nos retirando nós mesmos do mundo, né? E vamos sair pela porta dos fundos, e o resto dos humanos, não humanos que estão aí, vão continuar aí, as baratas vão agradecer quando a espécie se extinguir por burrice, porque é o que a gente sabe, a única maneira de descrever o que nós estamos fazendo, né? Morrer de burrice, né? E os índios estão dando, não é que eles sejam mais espertos de forma alguma, é que eles, por acaso, quase que eu diria assim mesmo, por acaso, eles se encontraram eles têm uma determinada maneira de conceber o mundo natural, que nós chamamos de natural, que torna mais difícil para eles, vamos chamar assim, ter essa arrogância irresponsável em relação ao ambiente. Mas não porque eles sejam sábios, têm uma doutrina esotérica profunda, eles tenham percebido coisas que nós não percebemos. Eu acho que isso tudo é balela. É simplesmente porque, desse ponto de vista, eles foram mais felizes do que nós. Felizes nesse sentido. Acertaram, do ponto de vista, vamos chamar assim, evolucionário, darwinista, se você quiser, eles acertaram, encontraram uma solução mais adequada. É claro que, como a outra parte da espécie explodiu demograficamente, explodiu tecnologicamente e provavelmente vai explodir em todos os outros sentidos, esse sucesso indígena não vai ser de grande valia para o Homo sapiens. Mas, enfim, ninguém é perfeito.